Que Deus abençoe a sua vida, muita luz Manaus, muita luz Amazonas. Olha, que essa luz venha iluminar você e toda a sua família e que através da fé você seja livre de todos os males. Quantas são as pessoas que agora estão nos acompanhando, que ela diz assim, parece, pastor, que ao meu redor existe uma fortaleza. Tudo que eu tento fazer, tudo que eu tento alcançar, parece que tem uma parede, uma fortaleza que me impede de chegar onde eu quero. E muitos não sabem que, de fato, no mundo espiritual existem forças espirituais que tentam te parar, que se levantam contra você. Olha só o que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios, coloca na tela a produção 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Em outras palavras, nós não agimos pela força do braço, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O nosso Deus, quando nós empenhamos a nossa fé nele, ele é poderoso para quebrar essas barreiras espirituais que impedem a transformação da vida, da família. E se você está acompanhando essa programação agora, eu quero que você preste bastante atenção no que aconteceu nessa última sexta-feira. Olha como esse rapaz chegou às 15 horas, possuído pela maldade, e olha quantas barreiras o mal estava colocando sobre a vida dele. Qual o nome da entidade que está aí? Beelzebub. Sou mais forte aí. Só O que você está fazendo aí? colocando doença no estômago através da ansiedade, da crise de ansiedade, síndrome do pânico. Ataque no estômago. Não faço doer o corpo dele todo de tanta crise. Dói tudo, ele chora. Eu atormento ele com tanta crise forte. Como é que você está agindo na família dele? A família dele toda é perturbada. Como é que você perturba a família dele? São todas depressivas. São todos perturbados. Eu perturbo todos. Mas como é que você entrou aí nessa família? Veio dos antepassados, já está aí há gerações. Foi mandado? Por conta do casamento da mãe dele, do pai dele, que foi destruído há anos atrás. Mas alguém fez algo para destruir? A cunhada do pai. Jesus entra na mente dele, na alma, no mais profundo do intelecto. E não volte mais. Fique em pé. Respira fundo aí. Como é que você está? Muito bem. O que você estava sentindo? Primeiro, medo, muito medo. Nervosismo, ansiedade. Está em paz aí? Como é que está a sua mente? Tô bem, tá mais claro, mais leve, mais... Aí saiu aquela escuridão. Tava meio atordoado, meio pensativo. Mas tá bem. Hoje estou... Você acompanhou aí o mal dizendo que entrou pelo casamento dos pais? Por isso, nessa sexta-feira, nós vamos estar fazendo uma forte oração de limpeza espiritual na família. Entenda, amigo, quando a pessoa ela não busca Deus, infelizmente os seus adversários começam dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Aqui, olha, mais um trechinho da oração que nós estamos realizando a semana toda. Olha o que diz aqui, que o teu espírito nos encha de saúde, de paz, de alegria, e que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor para sempre. Você não gostaria de ter toda a sua família livre dos vícios, de perturbações? E você pode. Amanhã às 19 horas vamos estar lutando para a libertação e quebra de todas as fortalezas. E se você quer a nossa ajuda nessa quinta-feira, mostra aí a nossa central de atendimento, Pastor Luciano ali do Praça 14, liga para cá, faça contato, mande uma mensagem, você que está desesperado, pensando em tirar a sua vida, nada para você dar certo, daqui a pouco uma oração em seu favor, pelo Bispo Diete. Deixa um copo com água aí já preparado. Coloca aí na tela o nosso QR Code das redes sociais aqui da nossa Catedral, da Universal do Amazonas. Esse principal que está ao meio aí é do YouTube, onde eu quero que você pegue o seu celular, aponta aí a sua câmera agora e você vai ser direcionado para o YouTube aqui da Universal Amazonas. Dia 29, nós vamos estar lançando um programa de 15 minutos, às 9 horas da manhã, Batalha Espiritual, aonde nós vamos trazer histórias de pessoas que foram vítimas do mal e hoje estão libertas. Volte para mim. Agora, imagine você, você que está aí, tem pessoas que sofrem com isso, vozes te perturbando.
Agora, imagine você uma jovem com 3 vozes de homens na sua cabeça o dia todo. Foi o que aconteceu com a Michele, tá bom? Fica aí daqui a pouco uma oração por você, mas acompanhe agora a história da Michele. Que Deus abençoe a todos, muita luz. Eu cheguei na igreja com 4 anos de idade e eu fiquei na IBI. Após a minha saída da IBI, eu comecei a perder o interesse de buscar Deus e nas coisas de Deus. O tempo foi passando, eu fui permanecendo na igreja, mas eu comecei a questionar a existência de Deus. Eu comecei a perder o interesse, eu comecei a questionar se ele realmente existia, e ao ponto que eu passei a não crer mais nele. Eu não cria mais que Deus existia, mas eu permanecia dentro da igreja. E essa idade você tinha quantos anos? Tinha 12 aos 13 anos. E o tempo foi passando, fiz 14, 15, e eu não cria mais em Deus. Mas eu continuava indo nas reuniões, e ao ponto que eu comecei a ouvir vozes, a ver vultos, eu comecei a não conseguir mais dormir à noite, eu sentia a presença de alguém em cima de mim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter paz, mas mesmo assim eu não cria, eu não acreditava que Deus existia. Até que um dia eu recebi uma palavra, eu recebi uma pergunta. Um pastor chegou até mim e ele perguntou qual era a minha intenção dentro da igreja. Naquele momento eu fiquei com raiva, mas eu fui para casa e eu comecei a pensar naquilo. Eu comecei a me avaliar. Até que um dia eu estava sozinha na minha casa, eu comecei a ouvir muitas vozes. Muitas vozes. Eu comecei a ouvir vozes de 3 pessoas, 3 homens discutindo dentro da minha cabeça. Muito alto, muito alto. Eu estava sozinha e eu me sentei na cama e só aumentava aquelas vozes. E eu olhei assim para a janela, eu olhei para o céu e eu falei, se o Senhor existe, então me ajuda, porque eu não creio mais. E naquele momento, todas aquelas vozes sumiram. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. E aí foi quando eu decidi e eu me batizei. Eu fui num domingo, foi que eu me batizei, e eu decidi que eu ia começar a buscar Deus. Eu ia começar do zero. Eu ia começar a procurar quem era Deus, começar a ler a palavra dele, e eu comecei. Foi aí que começou o jejum de Daniel. Eu comecei a fazer o jejum de Daniel, tudo certinho. E então iniciou também a Fogueira Santa. E aí eu entrei na Fogueira Santa também. E após uma reunião, eu saí da reunião e veio um pensamento de dúvida, de questionamento. Um pensamento que disse assim, será que realmente vai valer a pena tudo que você está fazendo? E naquele momento eu parei e em vez de eu aceitar aquele pensamento, eu fui até o altar. No momento que eu coloquei minha mão no altar, Deus falou comigo e disse que iria valer a pena, que Ele ia me mostrar que valia a pena o sacrifício, a gente se entregar. Então, naquele momento, eu vi que eu não estava mais sozinha. Aquele medo que eu sentia, aquele sentimento de só existir, de não fazer sentido eu ter nascido, eu estar ali, por que eu estou aqui nesse mundo, já não tinha mais. Eu sabia que eu tinha um Deus, eu sabia que tinha um Deus dentro de mim, que eu estava feliz, que eu estava completa. Aquela paz que eu nunca imaginei que existia, eu encontrei naquele momento. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. E quando foi no domingo, eu subi só para entregar, agradecer. Eu subi no altar para agradecer o que Deus já tinha me dado, que era o Espírito Santo. Então, Michele, antes você mencionou aqui que você tinha bastante pensamentos, né, vozes aceleradas na sua cabeça. E como você está hoje? Hoje eu tenho tranquilidade. Hoje eu não ouço mais vozes. Hoje eu deito, eu durmo. Eu não tenho mais insônia, não tenho mais esses pensamentos. Nunca mais eu tive essa perturbação na minha mente. Nunca mais eu tive essa dúvida, esse questionamento. Hoje eu realmente tenho paz. Obrigado, Michele. Bispo Dieter, nós acompanhamos a história da Michele, que hoje ela tem a certeza que Deus é com ela. Com o senhor nos estúdios agora. Que Deus ilumine todo o povo do Amazonas e quem quer que esteja agora acompanhando essa programação. A história impressionante, né? Você sabe que as coisas são assim. As pessoas que relutam
em se voltar para Deus, as pessoas que resistem, né? Havia na Michele uma resistência a Deus, né? Mesmo dentro da igreja, mesmo a mãe trazendo ela para a igreja, a resistência dela era latente, né? Tanto que um pastor chegou e falou com ela, bendito pastor, né? Mas a consequência de não se buscar a Deus, a consequência de não se estar debaixo de seu abrigo, é essa vulnerabilidade, né? Porque Deus, vou explicar uma coisa para o amigo, para a amiga que me assiste. Deus é como esse muro, é um muro de proteção, né? São as asas do Altíssimo, as asas do Altíssimo. E quando você crê nele, quando você se apega, quando você é humilde a ele, então ele serve como uma proteção. Coloca para mim aí, Naum 1:7. Põe aí, por gentileza. O Senhor é bom. Olha só, ele serve. Você vê que o nosso Deus serve. E às vezes o ser humano não quer servir a Deus. Mas Deus, ele serve de fortaleza no dia da angústia. Quer dizer, dá para correr para lá, né? E conhece os que confiam nele. Olha que coisa gloriosa. Viu? Você que está em angústia aí, como ela, né? Porque a consequência sempre vem. Você é livre para fazer suas escolhas. Você só não é livre das consequências delas. Tá? Então você tem que aprender isso. Ela escolheu se afastar, ela escolheu a incredulidade, mas ela não pode escolher não ter a perturbação. Porque a perturbação vem com força, né? Você vê, imagina, 3 vozes, meu Deus, 3 vozes na sua cabeça, né? Você deitar e ter um espírito deitando sobre você. Quem aguenta? Ela aguentou um tempo, né? Mas como Deus serve de fortaleza, né? Ela disse, oh meu Deus, eu não tenho mais fé. Eu não tenho mais fé. Olha só como Deus é humilde. Porque se alguém disser para você assim, eu não creio em você, você ajuda? Você ajuda? Se alguém disser assim, eu não creio em você, não creio na sua palavra, para mim você não existe, você ajuda essa pessoa? Mas Deus ajuda. Ela falou, oh meu Deus, se o Senhor me der uma resposta, eu não creio, mas se o Senhor me ajudar, as vozes na hora. E ela voltou a buscar a Deus com força. E já na igreja ali firme, os pensamentos tentaram voltar, ela foi lá no altar. Olha, veja como ela empregou força. Veja como ela empregou força. E aí mudou a história dela, recebeu o Espírito Santo. Hoje está aí firme, servindo a Deus. O Deus que serviu a ela, agora ela serve a esse Deus. Por favor, me dê nomes aí, Luciano. Sim, senhor bispo. A Andréia, ela disse, tenho um problema, tenho sofrido muito com crise de ansiedade. Eu estarei presente nessa sexta-feira, às 19 horas, participando dessa corrente da limpeza espiritual. A Juliana disse que foi numa reunião dessas, de libertação, que ela ficou livre da insônia, da depressão, da ansiedade. Desde então, nunca mais ela faltou nessa reunião. E na sexta-feira, ela estará vindo trazendo uma amiga para também participar dessa corrente da limpeza espiritual na sexta-feira às 19 horas. A Camila disse, fui vítima de inveja, estava tudo indo bem no meu relacionamento, até que tudo desabou. Ela confirmou presença nessa sexta-feira às 19 horas nessa corrente da limpeza espiritual. A Ana Cristina disse que está cansada de viver vazia e ela virá neste domingo às 9h30 buscar o Espírito Santo, porque ela quer a presença de Deus dentro dela. A Rose disse que está com problema com a mãe, que está sempre sendo hospitalizada,
com fortes dores no estômago, estará trazendo também a sua garrafinha com água e participando dessa reunião especial domingo às 9h30 da manhã. É com o senhor, bispo. Domingo vai ser esse dia aqui, né? De você, como ela, como a Michele, entrar no reino de Deus. E você tem que empregar força. Você tem que, meu Deus, eu quero. Meu Deus, se você está como ela e sem fé, diga para ele, me ajuda então. Ele não vai te condenar. Me dá um sinal, me ajuda, me mostra, me socorre. Ele vai te socorrer. Mas domingo vai ser esse dia, assim como quem se prepara para uma viagem, né? Um exemplo, você vai lá para o Rio Grande do Sul, então você entra lá no Google ou então no aplicativo do Tempo, como é que serão esses dias lá, ou não é verdade? Você se prepara para uma viagem. Ou se você vai então para uma viagem fora do país, aí você já quer saber quais são as leis lá e o que pode, o que não pode levar, o que não pode entrar, o que não pode fazer, não é verdade? Você vai entrar no reino de Deus. Todos são convidados, viu? Você que está na prostituição, prostituta mesmo. Não pensa que você não tem salvação. Você que um dia esteve com Deus e você se afastou. Esse pensamento aí que você não vai ser aceita é do diabo. Esse pensamento que você tem que você não vai ser aceito porque um dia você foi um obreiro e você está lastimável, esse pensamento é do diabo. O Senhor Jesus preparou esse programa para você voltar. Preste atenção, você precisa, antes de morrer, você precisa entrar no reino de Deus. E esse domingo vai ser todo especial. Me dê imagens do domingo agora, antes de colocar testemunhos para você, eu quero colocar um momento que para mim foi muito especial, quando nós damos o conselho à juventude. Acompanhe. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, escute, querem te cativar, querem te agradar, você precisa estar com a gente lá, olha, você precisa provar isso, tem jovem que provou cocaína e está desgraçado, verdade ou mentira? Tem um monte de gente na biqueira agora que aceitou um convite desse. Tem gente que ainda está vivo, agora tem gente que foi para um lugar desse e nem voltou, foi morto. Está ouvindo, sim ou não? Aceitou um convite, não, prova que vai ser bom, experimenta que vai ser bom. Tem moças que foram para o encontro e não voltaram, foram assassinadas. Pessoal, se você está na tua casa com o teu pai, com a tua mãe, você está protegido, né? Por exemplo, quem é pai aqui? Quem é que vai invadir sua casa? Meu caro, quem é que vai tocar nos teus filhos sem passar por você primeiro? É ruim? Então em casa você tem uma proteção, tem um pai ali, né? Tem um valente ali. É muito legal, né? Olha a proteção que o filho tem, rapaz. Olha a proteção que o filho tem. Tá ali em casa, tá de boa, a mãe, tá todo mundo olhando, protegendo. Agora, o jovem, presta atenção. Na rua não tem pai, não tem mãe. Na rua é você, Deus e os conselhos. Na rua é você, Deus e os conselhos. Eu estou avisando você, na rua não tem pai, não tem mãe, você está ali, é os conselhos. Tem conselho que se você aceitar, você não volta. Tem coisa que se você provar, você é escravo. Você está ouvindo a palavra de Deus. Se quiserem te cativar, não vá. Olha o final dessa frase. Não aceites. Quais são as últimas duas palavras? Não aceite. Não aceitar o convite errado vai fazer toda a diferença na sua vida. Entre você viver e morrer, entre você ser de Deus e do diabo, está a palavra não aceite. Oh, meu Pai, abençoa, nós estamos no ano da juventude. Então guarda, meu Pai. Assim como uma formiga, ela não consegue carregar um bolo inteiro, mas o farelo que está ali solto, assim também, meu Pai.
com este jovem. Enquanto ele estiver, meu Deus, na família do reino de Deus, então nenhum mal vai carregar ele para as trevas. Especial demais, né? Olha, eu penso que nessa reunião aí deviam ter de 700 a 800 jovens. Quando nós chamamos ali na frente, são muitos jovens mesmo que vêm 9h30 da manhã. Nós fazemos também às 6h50, né? Mas não é um horário que atrai muitos jovens, não. Mas 9h30, os jovens estão em peso e todos são convidados. Ninguém vai perguntar se você é de alguma igreja ou denominação, religião. Você vai ficar bem à vontade, pode ter certeza. Mas domingo também é dia de muitas respostas e milagres. Acompanhe. E aí, dona Irondina, o que a senhora tinha? Estava com uma crise de vesícula. A senhora chegou aqui com a crise de vesícula. Tô desde ontem. Fala aí, Irondina, que o povo vai acreditar em você. Tô até pegando, ó. Ah lá, eu não podia nem pegar, que tava uma dor insuportável. Eu fiz o propósito da água, não por mim, pelo meu filho, né? E ele sentia muitas dores no estômago dele, muitas dores mesmo, que ele ia para o hospital com muita dor. E aí eu comecei a fazer, né, o propósito, e no domingo de manhã, na oração, eu coloquei a minha mão, né, em cima do local, tomei a água, e aí eu determinei, e aí meu filho foi curado. Eu sofria com uma hemorragia muito forte há 7 anos. E, para a glória de Deus, eu usando a gota do milagre aqui, eu usei a minha fé. 7 anos? 7 anos. Meu Deus. Eu tinha mioma e 7 anos eu sangrava muito. Hemorragia mesmo, igual aquela mulher hemorrágica da Bíblia. Assim mesmo. 7 anos? 7 anos. Passei por vários médicos. Chegou a gastar com remédio, não? Muito remédio. Igual a mulher da Bíblia. E a senhora foi curada? Fui curada porque isso aqui. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Eu usei a minha fé. Curada? Curada totalmente. Totalmente curada para a glória de Deus. É muito forte, né? Realmente parece a mulher da Bíblia. Muito forte mesmo. Isso sinaliza que os milagres acompanham os que creem, tá? A palavra diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Olha só, os acompanharão é futuro. Não está restringindo a apóstolos. Nós temos aí milhões de pessoas curadas. Por que você vai se entregar a essa enfermidade? E por que é que você não vai lutar contra determinada enfermidade? É mais fácil se entregar, mas se você empregar força para lutar, prepara uma garrafa com água na sua casa, venha determinado, fala: Jesus, eu estou sem fé, mas eu não quero morrer, me ajuda, faz igual a Michele fez. E você com certeza vai vencer. Eu queria reforçar o pedido do Flávio aí, no início do programa, que você seguisse, coloca aí as nossas redes sociais, né? Já com o QR Code de cada uma, e dá uma... É bom você seguir as 3, mas essa do YouTube aí, tá? Queria que você nos seguisse, ativasse o sininho, porque dia 29 nós teremos um programa no YouTube, Batalha Espiritual. E eu queria que você acompanhasse esse programa. Serão 15 minutos, mas que irão impactar a sua vida. 9 horas da manhã, dia 29, YouTube Universal Amazonas. Tá bom? Me dê mais nomes aí, por favor, Luciano. Sim, senhor bispo. As pessoas estão se preparando, estão ligando e confirmando presença para estar nesse domingo, porque teremos a entrada do reino de Deus. A Pamela Flores diz assim: eu aceito o convite de estar nesse domingo buscando a salvação às 9h30 da manhã, porque eu quero entrar no reino de Deus. O Diego, ele relata muitas brigas na sua família e ele aceitou o convite de estar nesse domingo para a entrada no reino de Deus às 9h30 da manhã. O Geraldo disse que todos os dias tem vontade de tirar vida,
por conta de uma depressão. Mas ele disse que estará domingo nesse domingo, porque ele não quer mais viver essa situação. Ele quer entrar no reino de Deus. E todas as pessoas que querem entrar no reino de Deus, se preparem a estar conosco nesse domingo. Nós estaremos na Ramos Ferreira 21-27, em Praça 14 de Janeiro, às 6 horas da manhã e 18 horas. E especialmente às 8 horas da manhã. É com o senhor, bispo. E você pode participar aqui no Praça 14 com ele, como em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Que imagem, hein? Que imagem das famílias unidas, os jovens, que coisa gloriosa. Como a família glorifica a Deus. E nós estamos ali na cruz, orando, clamando, pedindo a Deus pelas famílias. É um ponto alto da nossa reunião, domingo, às 9h30 da manhã. Agora, momento de oração. Senhor Jesus, eu oro a Ti para que o Senhor haja sobre esta pessoa que vive perturbações, assim como a Michele, que estava já desanimada, e o Senhor tocou nela. Toca nesta pessoa também, que desanimou, faz ela entender e enxergar que o Senhor, meu Deus, é verdadeiro auxílio, é verdadeira torre forte, saída, baluarte. O Senhor é a nossa fortaleza. Toca agora nesta pessoa, faz nela a sua obra, recupera esta pessoa na sua fé, desperta essa pessoa para que ela viva pela fé. Em o nome de Jesus eu oro também pelos encarcerados, pelos que estão acamados, por aqueles, meu Deus, que estão até esquecidos por tantos, mas nunca, jamais esquecidos pelo Senhor. Consagra a água e, através do uso dela, teu milagre vem acontecer. No nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, meu Deus. E eu concordo com a oração do João Carlos. Coloque essa palavra de Naum 1:7 aí. Ô minha amiga, você que também está com a sua fé fraca, põe a mão em cima desta palavra agora e fala para ele: me ajuda na minha falta de fé. Fala mesmo: Jesus, me ajuda, porque eu não aguento mais. E aí está escrito que ele serve de abrigo para quem correr para ele. Ele vai te servir agora, repreendendo o mal, te aliviando, te perdoando, te aceitando, te curando, mudando a sua história, te dando paz, te fazendo dormir, te renovando as forças. Faça um voto de voltar para Ele, de buscar conhecê-lo. Ó Espírito Santo, no nome de Jesus, este povo está abençoado, assim como esta água. Bebamos. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos. Só pode ser tarde se você morrer. Se você morrer, essa matéria incorpórea que está aqui dentro de nós, a alma está usando, a minha alma está usando meus olhos. A minha alma está usando meus lábios. A tua alma está usando os seus ouvidos. Só é tarde quando ela sair do seu corpo. Mas agora não. Agora a sua alma pode usar bem seus ouvidos, seus pés e correr para Deus. Domingo da entrada no reino de Deus. Venha com esse espírito, porque Deus vai honrar a nossa fé. Tá bom? Grande e forte abraço para todos vocês.